Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de informática no módulo de Windows. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí sobre o assunto explorador de arquivos. Foi o assunto que nós paramos na aula anterior, né? Onde nós começamos aí a falar sobre o ambiente do explorador de arquivos chamado este computador ou meu computador, né? Dependendo da versão em que você está utilizando o Windows, onde nós falamos aí ou finalizamos o assunto de armazenamento, né? Onde nós aprendemos sobre as unidades e medidas e como funciona o armazenamento em nosso computador, tanto o armazenamento do disco rígido, HD, ou até mesmo o armazenamento removível através de um pendrive, HD externo, CD ou DVD e etc. Então, pessoal, dando continuidade nesta ferramenta chamada Explorador de Arquivos, ou Windows Explorer, nós vamos acessar as bibliotecas existentes nessa área, tá? As bibliotecas são essas areazinhas que nós temos aqui embaixo, tá? E que na versão 10 nós podemos clicar aqui na opção pastas e visualizar também essa informação, tá? Nós denominamos bibliotecas essas primeiras pastas, tá? Principais que vão armazenar as nossas pastas aí relacionadas aos assuntos categorizados pelo próprio Windows, né? Então, a Microsoft entende que todo usuário Windows vai precisar desses ambientes e ela já pré-define, ou seja, ela já cria para a gente essas áreas conhecidas como bibliotecas, onde nós vamos armazenar os nossos documentos, imagens, músicas, downloads, objetos 3D na versão mais nova, né, na versão 10, para itens aí do nosso Paintbrush, versão nova. E nós temos aí uma biblioteca para a nossa área de trabalho, onde serão exibidas todas as ferramentas e arquivos que estiverem armazenados nela, tá? Então é a mesma coisa que você visualizar a sua área de trabalho por aqui, tá vendo? Nós vamos abrir a biblioteca documentos, dando dois cliques sobre ela. E aqui nós vamos ter os nossos documentos, né? No caso os meus documentos aí do computador. E para facilitar o armazenamento aí dos meus arquivos, organizar de melhor forma, o ideal é que nós venhamos criar pastas, né? E pastas têm a utilidade justamente de fazer a organização do armazenamento. Então, basicamente, são áreas, né, por onde nós armazenamos aí de maneira organizada os nossos documentos por assuntos, né? Então, posso armazenar aqui os meus conteúdos de aula, alguns documentos específicos, tá? Tudo separado por categorias, por exemplo, alguns programas que eu tenho no meu computador, alguns arquivos armazenados em pendrive anteriormente, que eu preferi criar uma cópia de segurança no meu computador, e assim sucessivamente, planilhas, documentos Word, PowerPoint e etc. Tá, pessoal? E para criar uma pasta é muito simples, tá? Aqui na parte superior nós já temos um atalho, nova pasta, onde nós podemos criar uma pasta por meio dela, tá? Observa que do lado do balãozinho nova pasta existe um atalho, ó, Ctrl Shift N. Então, se você apertar aí no seu teclado Ctrl Shift N, ele também faz a criação de uma nova pasta, ok? Então, eu vou criar essa nova pasta, vou chamá-la de aula de Windows, ok? Caso eu queira renomear essa pasta, eu vou clicar mais uma vez sobre ela, vou clicar com o botão direito após selecioná-la e vou escolher a opção de renomear, ok? Então é só clicar na opção renomear. Ou você simplesmente pode dar aí um clique lentamente aqui no texto, tá vendo? Um clique pausado, ó. Cliquei a primeira vez para selecionar, cliquei mais uma vez para renomear em cima do texto. E aqui eu vou colocar um A maiúsculo. E aí definiu Enter ou só dar um clique com o botão esquerdo na parte externa aí, na parte vazia
da nossa, da nossa área do explorador de arquivos, tá? Em seguida, pessoal, eu atualizei a tela apertando a tecla F5, apenas para ele atualizar a alteração, tá? Agora ficou aqui com A maiúsculo no início, ok? Para acessar a pasta, eu vou dar 2 cliques sobre ela e vai indicar para a gente que essa pasta está vazia, ok? E aqui em cima eu vou ter uma área chamada de barra de endereço, tá? Basicamente ela vai indicar para a gente o percurso que nós fizemos até chegar nessa determinada pasta. Ou seja, eu entrei aqui em este computador, tá? Que é a área principal do explorador de arquivos, passei por uma pasta chamada, ou melhor, por uma biblioteca chamada documentos, e em seguida entrei na pasta chamada aula de Windows. Então ele vai basicamente indicar o endereço, tá, o caminho que nós percorremos até chegar a uma determinada pasta, um determinado local do nosso computador. Bom, o interessante dela é que você pode mudar aí o trajeto a qualquer momento. Então se eu clicar na setinha aqui na área documentos, ó, ele vai me dar aqui tudo que eu tenho dentro de documentos, tudo que eu tenho aqui, ó, em este computador, por exemplo, para poder acessar, tá bom? E se você quiser retornar, você pode clicar em cima de cada um deles também, para facilitar o processo, tá vendo? E caso você queira retornar, ó, vou clicar aqui em este computador, eu quero retornar para a nova pasta, eu posso voltar por aqui pela setinha, ó. É a mesma coisa se eu quiser avançar, voltar para a última ação, que foi este computador, tá vendo? Vou voltar aqui em documentos, apenas para mostrar para vocês, aproveitando que nós estamos falando da barra, sobre a ferramenta pesquisa, tá? Ó, nós temos aqui a ferramenta de pesquisa do explorador de arquivos, que vai possibilitar que a gente ache qualquer informação dentro dessa determinada biblioteca ou de uma pasta que esteja nessa biblioteca, por exemplo, tá? Então digamos que eu queira localizar um documento específico, então digamos que seja aula 2, apenas como exemplo. E aí ele vai listar para a gente tudo que tiver relacionado à aula 2, tá? Ainda que não tenha somente a aula 2, ó. Essa aqui é a aula 2016. Mas como tem aula e tem 2, então ele vai grifar aqui, marcar também para mim, tá? Assim como as outras aulas que tenham também essas informações, ok? Então uma ferramenta de pesquisa muito interessante. Caso eu queira abrir esse arquivo, é só dar 2 cliques sobre ele. Ou então, se eu quiser localizar exatamente onde ele está, eu posso clicar com o botão direito do mouse. O carregamento do meu menuzinho às vezes demora um pouquinho, tá? Tem um pouquinho de paciência aí. Apenas para abrir. Ele vai exibir pra gente aqui o menuzinho. Ou até melhor, pessoal, para facilitar o processo, para não demorar tanto, às vezes demora um pouquinho a carregar aqui o botão direito, por conta de bastante arquivos que eu tenho na minha máquina. Preciso fazer aqui um backup. Eu vou clicar fora. Deu um pequeno travamento mesmo. Deixa eu cancelar essa ação. Vamos fazer novamente. Então vou reabrir aqui, pessoal. Vou abrir novamente o explorador de arquivos. Vou em biblioteca documentos. E aqui eu vou pesquisar a aula 2. Já está aqui no histórico, tá vendo? E aí, digamos que eu queira acessar essa, em vez do botão direito, pessoal, para ser mais rápido, vou clicar aqui, ó, que é a mesma coisa. Com o botão direito também acha essa opção, tá? Abrir local de arquivo. E aí, ó, como você pode ver, já grifou para mim, ó, a minha aula 2 que eu estou procurando. E já abriu para mim, ó, uma nova janela com as pastas, tá? Que eu tenho
uma pasta que eu tenho todo o conteúdo relacionado a esse arquivo, ok? Bem, então voltando aí à nossa biblioteca documentos, vou acessar novamente a aula de Windows. E aí, pessoal, nesse caso aqui eu vou restaurar a janela, né? Deixar ela no tamanho menor aqui. Vou restaurá-la, deixar ela no tamanho original dela ao invés de maximizada, tá? Então é só você clicar aqui, ó, em restaurar ou, como foi ensinado, arrastar a janelinha, tá? E aí você pode deixar ela um pouco menor. E aí eu vou abrir uma outra janela do explorador de arquivos, tá? Posso vir aqui com o botão direito explorador de arquivos ou apenas Windows E para abrir uma nova janelinha. E eu vou ter duas janelas, tá? Então tem uma janela aqui, eu posso deixá-la no tamanho da tela, pelo menos na metade, né? Arrastando, ó, com o ponteiro até que ele encoste no canto esquerdo. E a mesma coisa no outro, tá? Eu vou clicar selecionando o outro para que ele preencha o lado direito. Então na versão 10 eu não preciso arrastar os dois lados, tá? Nas versões anteriores teria que fazer a mesma coisa que eu fiz no esquerdo, no direito também, tá? Mas nesse caso, na versão 10 ele já faz automático, ok? Então aqui, pessoal, eu vou abrir também, ó, biblioteca documentos. E aí vou transferir alguns arquivos para essa pastinha chamada aula de Windows, tá? Vou pegar alguns arquivos aqui, vou aproveitar que eu tenho alguns soltos aqui. E vou selecioná-los, tá? E aí é bem interessante a gente falar sobre seleção. Como funciona a seleção de arquivos dentro do Windows? A forma mais fácil de selecionar objetos é você vir na área vazia, pressionar o botão esquerdo do mouse, que é o botão de seleção, e arrastar. Ó, vai aparecer esse bloco de cor azul e tudo que tiver dentro desse bloco será selecionado, né? Então é o método mais fácil. Quando você terminar a seleção, você apenas solta, ok? Só que nem sempre eu quero fazer a seleção dessa forma. Se eu quiser fazer uma seleção contínua sem precisar fazer a seleção por meio do bloco, eu vou clicar no primeiro item, vou pressionar a tecla Shift, e aí vale a gente abrir o teclado aqui para mostrar para vocês. Uma fotinho do teclado só para facilitar a compreensão de vocês. Então tá aqui o nosso tecladinho. Tecla Shift, galera. Essa teclinha aqui, ó, tá? Então eu pressiono esta tecla após clicar no primeiro item, né, com o botão esquerdo. Eu cliquei no primeiro item, pressionei o Shift, apertei a tecla Shift. E aí eu escolho o último item que eu desejo com o Shift pressionado, tá? Não deixe de pressionar, deixar o Shift pressionado, mantenha ele pressionado aí. E aí ele vai fazer essa seleção contínua, tá? Sem a necessidade de você precisar ficar arrastando, ok? Então tá lá a seleção de todos os itens. E também vai acontecer o seguinte: ah, Vitor, eu quero fazer a seleção dos itens, mas não de forma contínua, ou seja, eu não quero selecionar todo mundo, eu quero selecionar apenas alguns itens. Então, como funciona ou como funcionaria aí neste caso? Neste caso, eu vou utilizar a tecla auxiliar Ctrl, tá? Vou aproximar novamente aqui para mostrar para vocês. Seria a tecla Ctrl que fica abaixo do Shift, ó. Essa tecla aqui, ó, CTRL, tá? Conhecida como Ctrl. Então, com o Ctrl, deixa eu aumentar nesse momento essa janela para facilitar. Digamos que eu queira selecionar de forma intercalada. Eu quero selecionar esse, mas não quero selecionar esse. Quero selecionar esse e não quero selecionar esse. Então, eu vou pressionar a tecla Ctrl. Cliquei no primeiro, pressionei o Ctrl e vou, ó, clicando nos demais, tá vendo? Sem a necessidade de selecionar todos os objetos. Ele vai selecionando de forma intercalada e todos os que estão azuis aí, como vocês podem ver grifado, eles estão selecionados, tá bom, pessoal? Então, esses são os tipos de seleções que nós podemos trabalhar aí quando formos fazer qualquer tipo de ação e precisarmos selecionar objetos, tá bom?
E aí, pessoal, após termos selecionado os objetos, nós vamos dar um comando de copiar, tá? Existem mais de uma maneira de fazermos esse comando, de utilizarmos esse comando, tá? O mais tradicional é o botão direito do mouse, copiar, tá? Clicando com o botão direito do mouse, escolhendo a opção copiar aí do botão direito. Eu vou evitar usar o botão direito nesta aula, pelo fato do meu computador estar com um pouco de lentidão com relação ao menu rápido, tá, pessoal? Mas eu vou explicar para vocês aí da mesma forma que seria feito com o botão direito, tá? Que você vai conseguir aí tranquilamente, apenas para nós ganharmos tempo, tá? Então, botão direito copiar. Eu vou abrir aqui uma ferramenta de texto só para facilitar aqui, pois nós vamos falar de atalhos, tá? Então nós poderíamos usar o método tradicional, que é o botãozinho direito copiar, ou nós poderíamos, utilizar um atalho, que é o Ctrl mais a letra C. Ctrl C vai servir para copiar um arquivo, ok? Ou um conjunto de arquivos, tá? No nosso caso aqui, no meu caso, é um conjunto de arquivos, né? São vários arquivos a serem copiados. E aí, para a gente transferir aqui, por exemplo, para a aula de Windows, né, que foi a pastinha que nós criamos, esses arquivos em questão, nós utilizaríamos um comando chamado Ctrl mais a letra V, tá? Que vai servir para colarmos ou transferirmos os arquivos selecionados, tá bom? Então, como vocês podem ver, eu fui usar o botão direito e deu um travamento aqui no explorador de arquivos. Eu vou reiniciá-los. A gente vai falar ainda sobre gerenciador de tarefas, tá, gente? Mas isso aqui é só para facilitar o processo. Então vou reabri-los aqui só para facilitar. Então uma estava na aula de Windows, e outra estava em documentos. Então, selecionei os itens, alguns itens, com Ctrl. Posso utilizar o comando copiar, que também está aqui em cima, e também estaria com o botão direito, tá? Não vou clicar para a gente não ter um travamento e demorar a carregar, né? Como vocês podem ver, eu preciso dar uma atualizada aqui nos meus arquivos. Copiar. Vou clicar aqui, na minha pasta que está vazia. E aí com o botão direito poderia dar o comando colar, tá vendo aqui em cima? Ou com o botão direito do mouse, tá? Mas eu vou utilizar o atalho, que seria o ideal, que é o ideal que você absorva, que você pratique, tá? Porque isso vai causar mais agilidade na utilização aí do computador, tá? Em relação ao sistema. Então você não vai perder tempo com processos tão simples como esse, ainda procurando menu, né? Então você simplesmente dá um Ctrl C, vou dar um Ctrl C aqui, selecionar de novo, Ctrl C, e aqui eu vou dar um Ctrl V, tá vendo? Então Ctrl C deu o comando de cópia, Ctrl V deu o comando de colagem, tá? E aí, recapitulando, para quem não tem muito costume, deixa eu abrir novamente o meu teclado, eu acho que eu fechei ele, a minha imagem do teclado. Recapitulando aí, para quem porventura tiver dificuldade, vamos lá, Ctrl C, Ctrl C, copiar, ok? Ver se eu consigo marcar aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar para facilitar aí para vocês desenhar. Pronto. Então, vamos lá, Ctrl mais a letra C, Então você vai apertar, vai pressionar o Ctrl e vai apertar uma vez a tecla C, tá? Tecla C aí do seu teclado. E Ctrl, então isso vai fazer com que ele copie. Pressionou o Ctrl, apertou o C uma vez, copiou. Apertou o Ctrl, apertou o V uma vez, ele vai colar, tá? Então Ctrl C copia, Ctrl V cola, tá bom, pessoal? Então só recapitulando aí para facilitar a compreensão de vocês. E existe também a possibilidade de você desfazer a ultimação, tá? Que é o Ctrl Z.
Você der um Ctrl Z, o que ele vai fazer? Vai desfazer a cópia, né? A última ação realizada, que foi a cópia, tá bom? Então, se você quiser cancelar a cópia, você vai apertar a tecla Ctrl na mesma tecla, mais a letra Z, para desfazer a última ação. Lembrando que é a última ação. Se você fizer outras coisas, depois ele não vai conseguir desfazer essa ação, tá? Ele sempre vai se basear na última ação realizada, aqui nesta área, que foi simplesmente a transferência, a colagem das cópias, tá? E existe a possibilidade de você transferir estes arquivos, movendo eles, tá? Utilizando o comando recortar. Então, vou pegar alguns arquivos mais uma vez, tá? Com Ctrl. E vou utilizar o comando recortar, que é representado por essa tesoura, tá vendo? Recortar ou cortar. O atalho dela é o Ctrl X. Então, se você clicar na tesourinha, ó, observa que os itens ficam transparentes. Isso significa que eles serão movidos, eles serão recortados daqui para cá, tá? Eu vou cancelar. E aí nós vamos dar um Ctrl X, tá? O Ctrl X serve para recortar. O Ctrl X vai servir para a gente fazer esse recorte, ok? Ctrl X, deixa eu abrir outra janelinha. Ctrl X para recortar esses itens, é a mesma coisa que você clicar na tesourinha ou botão direito e recortar, tá, pessoal? Ctrl X, deixa eu voltar para lá, ó. Ctrl X. Lembrando que essa janela tem que estar ativa, senão não funciona, tá? Ó, Ctrl X, clicou aqui na janelinha, Ctrl V, ok? E aí pronto, ele vai movimentar os arquivos. Os originais não estão mais aqui, ó, não existem mais aqui. Eu movi os originais daqui para cá, tá? Vamos fazer o mesmo processo novamente. Poderia dar um Ctrl Z, tá, para desfazer, ou vou refazer o processo. Ó, Ctrl X, clicou na área vazia, Ctrl V, tá bom, pessoal? Então é dessa forma que nós fazemos aí a transferência ou a movimentação dos arquivos originais de um local para outro local, tá bom, gente? Então, pessoal, voltando aqui ao nosso assunto, eu vou fechar a aula de Windows, que está vazia, e vou maximizar os documentos, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre algo importante dentro do explorador de arquivos, que são as extensões ou formatos de arquivos que nós possuímos no Windows, tá? Todos os arquivos ou documentos que nós possuímos dentro do Windows vão ter formatos ou extensões diferentes, tá? Identificando-os para o sistema. Então, por exemplo, um vídeo terá um formato diferente de uma imagem, que terá um formato diferente de uma música, né? De uma faixa de áudio. Isso para que o sistema ele possa identificá-lo, tá? Identificar e entender o que ele é e aonde será, por exemplo, reproduzido, né? Utilizado, trabalhado, por exemplo. Então, para que a gente saiba qual é a extensão ou formato de um determinado arquivo, nós vamos proceder da seguinte forma. Vamos clicar aqui, ó, vou clicar, por exemplo, nessa planilha. Você poderia clicar com o botão direito do mouse, tá? Não vou clicar para não haver aquela lentidão, tá? Que eu ouvi anteriormente. E vou clicar aqui em propriedades, tá vendo? Com o botão direito você também consegue fazer isso, tá? Você pode vir no menu superior propriedades ou botão direito no mouse propriedades e ele vai exibir essa janelinha aqui de identificação do arquivo, tá? De propriedades sobre o mesmo, onde você vai ter o tipo de arquivo, tá vendo? Você vai ter a sua extensão, que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu tentar aproximar para facilitar aqui a visualização de vocês, tá? Então aqui a gente tem a extensão dele, que é justamente o que nós estamos falando. Ele é um tipo de arquivo planilha do Microsoft Excel, tá? Ele é um tipo planilha, é um arquivo do tipo planilha. E a sua extensão é essa aqui, ó, XLSX, ponto .xlsx, sempre inicia com ponto, tá? Ela é ponto .xlsx. Essa é a identificação do meu arquivo para o Windows. Então ele entende que esse arquivo .xlsx é uma planilha do Microsoft Excel. E ele entende que ele deve abrir automaticamente com quem?
Com o Excel, exatamente, tá? Então é assim que funcionam as extensões de arquivo dentro do Windows. E aí ele vai ter alguns outros detalhes, né, dentro dessas propriedades, como aonde ele está armazenado, né, o local desse arquivo, o tamanho dele dentro do disco, tá? Quando ele foi criado, modificado, a última vez que ele foi acessado e assim por diante, tá? Mas o mais importante nesse momento é entendermos como funcionam os tipos de arquivo e as suas extensões, tá? A extensão sempre estará dentro do parênteses iniciada pelo ponto. Então esse é o tipo do arquivo e essa é a sua extensão ou formato, como é popularmente conhecido, tá bom? Então a mesma coisa acontece aqui, ó, com esse arquivo no Word, tá? Deixa eu ver se eu consigo abri-lo. Acabei apertando aqui o botão direito e aí vai dar aquela pequena lentidão. Deixa eu reabrir ela. Deixa eu reabrir novamente aqui para facilitar. Vamos lá novamente. Propriedades. Agora foi. Então, ó, tipo de arquivo, documento Microsoft Word. E o formato dele, ou a sua extensão, é essa aqui, ó, .doc ou .docx, tá? Ele varia muito de versão para versão. A gente vai falar um pouco sobre isso quando nós estivermos falando sobre o Office e sobre o Word mesmo, tá? Mas a sua extensão atual desse arquivo que nós criamos é o .docx, ok? Então é importante que a gente saiba essa diferenciação e como funcionam os formatos e as extensões dentro do sistema Windows, ok, pessoal? Vou excluir um arquivo. Como funciona a exclusão do arquivo? Então, pessoal, após entendermos aí como funcionam as extensões e formatos, vamos falar aqui sobre a exclusão desses arquivos caso sejam necessários, tá? Existem duas formas de fazer a exclusão. Clicando sobre o item, você pode utilizar o comando excluir, ou com o botão direito, ou usando o menu superior. E clicando aqui embaixo em excluir, existe a possibilidade de você fazer a exclusão permanente desse item, tá? Caso você não queira que ele passe pela lixeira, ele vai ser automaticamente excluído do computador de forma definitiva, tá bom? A mesma coisa acontece se você utilizar a tecla Delete ou Del do seu teclado. Del vai excluir movimentando ele para a lixeira e Shift Del vai excluí-lo permanentemente, tá bom, gente? Nós vamos dar um Delete para excluí-lo ou movimentá-lo para a lixeira, tá? Então vou excluir aqui alguns itens. Pronto. Deletei aqui 3 itens. Quando eles são deletados apenas e não deletados permanentemente, eles vão ser movimentados aqui para a lixeira, tá, pessoal? E a lixeira nada mais é do que uma pasta do explorador de arquivos onde vai armazenar os arquivos indesejáveis pelo usuário, tá? Então eles vão ficar armazenados, vão ficar reunidos nesta área, ok? Então eu vou abrir aqui a lixeira. Vocês vão ver aqui, ó, os arquivos que foram movimentados para cá, tá? Eu já tinha alguma coisa aqui, movimentei mais alguma coisa. Então esses arquivos eles estão armazenados na lixeira, tá? E nesse momento você ainda não liberou o espaço, é importante dizer que você ainda não liberou o espaço desses arquivos no computador, porque ele ainda está armazenado no computador, apenas no local chamado lixeira, onde esses itens indesejados estão reunidos, tá? Caso você queira realmente aí deletar esse arquivo, e você entende que não vai necessitar mais dele, você clica sobre ele e aí você pode dar o clique aqui para excluí-lo, tá? Para excluí-lo ou simplesmente delete, tá? Ou você clica com o botão direito e dá o comando de excluir novamente, ou você pode dar um clique em delete, tá? Ou você pode usar também esse menuzinho aqui de excluir, ou o botão direito de excluir, ou tecla delete novamente para fazer a exclusão, tá? E aqui ele vai explicar, ó, que esse arquivo será excluído permanentemente do seu computador, ok?
Caso nenhum desses itens seja necessário, você pode dar o comando de esvaziar a lixeira, tá? Clicando em esvaziar a lixeira, você vai deletar todos os itens que existem na lixeira. É importante informar que essa ação é irreversível, tá? A partir do momento que você exclui esses itens, não é possível ser recuperados, tá? E também existe a possibilidade de restaurar os itens, tá? Caso você queira que algum desses itens volte lá para o seu computador, você pode utilizar o comando de restauração, tá? Clicando sobre o item, restaurar itens selecionados, ou você pode dar o comando para restaurar todos os itens, caso todos eles devam ser recuperados, tá? Então eu vou restaurar os itens que eu movi para cá, ó, restaurar itens selecionados. E aí para onde eles vão, Vitor? Para o mesmo lugar da onde eles foram excluídos. Sempre funciona dessa forma, tá? E vou esvaziar a minha lixeira, já que esses itens aqui não me servem. Então, ó, esvaziar a lixeira. Ao invés de deletar um a um, eu vou dar o comando para esvaziá-la, ok? E observa que o ícone da lixeira vai mudar a sua imagem para uma lixeira vazia, ó, indicando que não existe mais nenhum item a ser excluído, ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Hoje ela ficou um pouquinho mais extensa, que precisamos trabalhar aí toda essa parte de explorador de arquivos e vamos aí praticar, exercitar todo este conteúdo aprendido na aula de hoje, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Grande abraço a todos. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até lá.